conosco. Então, eu quero dizer que o panorama geopolítico da Síria, que é importantíssimo sob o ponto de vista do que vai acontecer em relação às saídas, né? O Belt and Road, as rotas da seda, pelo aspecto do controle dos portos do Mediterrâneo, aí leia-se, Porto Sírios mais Beirute, está tendo nesse momento uma inflexão importante. E essa inflexão importante tende a privilegiar uma estrutura, sob o ponto de vista do aspecto interestatal, que esteja em consonância com a Rússia, com os interesses da Rússia e, naturalmente, com os interesses da China. Me parece que nesse jogo todo está sobrando a presença dos Estados Unidos nos postos da Phillips Conoco. Agora, como é que esses grupos rebeldes, e essa é uma questão importante, porque se isso for confirmado da reaproximação entre sírios e turcos, muito provavelmente esses grupos rebeldes ligados à Turquia vão ficar vendidos, porque eles seriam pressionados pelos sírios, seriam pressionados pelos turcos, que eram, sob aspecto de víveres, logística, de provisão, de recurso, de armamento e até de profundidade geográfica, o seu espaço de acolhimento. Então, se eles forem pressionados pela Turquia, pelo exército sírio, pelos russos que estão na região e pelas forças apoiadas pelo Irã, a tendência é que eles desapareçam muito rapidamente. E aí, nesse contexto, as tropas dos Estados Unidos, nos postos de petróleo e também naquela região no Triângulo de Al-Tanf, ali próximo à fronteira com a Jordânia, com 50 quilômetros de profundidade, nesse contexto, eles vão ficar sem espaço para manter a sua ocupação. Quem seriam os aliados dos Estados Unidos dentro dessa perspectiva? Se eles, que sempre trabalharam nesse contexto do conflito sírio para opor forças internas e para conseguir alianças regionais que tivessem interesse, de alguma forma, em enfraquecer o governo do Assad, nesse contexto, a quem eles vão procurar para manter essa ocupação? Será que eles procurariam grupos ligados aos curdos, aos YPG, às forças que estão, inclusive, no centro do SDF, das Forças Democráticas Sírias, que são um grupo que, de alguma forma, também protege ali a presença dos Estados Unidos na região chamada, conhecida ou concebida como região do Rojava, do chifre do Rojava, que tem uma população curda importante. A única alternativa que eu vejo é de que eles busquem, na realidade, uma espécie de aliança um pouco mais intensa com os curdos, mas isso, gente, isso aí é o ponto fundamental. Isso colocaria definitivamente os Estados Unidos contra a Turquia e a Turquia do lado do Vladimir Putin e contra os interesses dos Estados Unidos. Eu não sei se isso será feito à custa de território armênio no Cáucaso, do território da República de Nagorno-Karabakh, que permanece na mão dos armênios. Eu não sei qual é a moeda de troca. Qual é a moeda de troca? Porque há muito gás também em Shah Deniz, por exemplo, no Azerbaijão, e esses postos de petróleo no Azerbaijão, de Shah Deniz, eles têm 20% de participação da Gazprom, tá? Só para que fique claro aí o mecanismo ou os mecanismos de entrelaçamentos, por vezes, de interesses que perpassam a categoria do que seria a rivalidade entre Estados nacionais, olhando e analisando friamente as alianças ou os interesses maiores. Então, o que eu vejo nesse momento é que, muito provavelmente, a conversa do dia 5 entre o Vladimir Putin e o Erdogan rendeu muito para a aliança entre Turquia e Rússia. E muito provavelmente, o nome do jogo é dinheiro. É isso aí, Felipe Vieira. Ponto. Consumada essa equação, consumado esse entendimento, você tem um distanciamento dos Estados Unidos e da Turquia e você tem a possibilidade de uma ruptura, inclusive, aí sim, eu acho que é muito mais sério, inclusive, do que essa posição que sempre exerceram Alemanha e França, desde 2014, de forma mais clara, em relação ao acirramento do conflito na Ucrânia, pela dependência energética, pelos investimentos chineses, pela dependência do combustível e do gás russos, mas uma situação como essa, no que diz respeito é um disparate, né? Colocaria, efetivamente, aí sim, sob risco, a questão da Aliança Atlântica e a presença da Turquia. Já há comentários e movimentações, até no seio da própria União Europeia, buscando, de alguma forma, sanções ou ações de caráter retaliatório, pressupondo que Rússia e Turquia teriam
traçado ali metas e teriam traçado, inclusive, elementos, teriam traçado, inclusive, situações no sistema bancário, na questão dos metais, na questão dos grãos, na questão dos combustíveis, na questão dos pagamentos fora do sistema SWIFT e tudo mais, que pudessem, de alguma forma, antagonizar o interesse dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha e de seus aliados dentro da União Europeia. Seria, se não for um faz de conta, um jogo de faz de conta, e a gente ainda tem que observar, tá? Nós precisamos verificar com muita calma isso, nós precisamos verificar com muita cautela, mas seria um total movimento do jogo num sentido bastante diferente do que nós estamos vendo até aqui. Quer dizer, seria, talvez, de forma mais clara, seria uma ruptura real de uma aliança concreta de um país da OTAN que, em razão de eventuais vantagens que tenha percebido na possibilidade de uma aliança com a Rússia e com os seus aliados mais próximos, que, a partir daí, a coisa realmente desandasse no sentido de que a Turquia, que é o segundo maior exército da OTAN, estaria indo contra os interesses da Aliança Atlântica. Tá? Há que se observar, mas a questão da Síria eu acho que é muito paradigmática, é um ponto muito importante. E os rebeldes, né, apoiados pela Turquia, estão fazendo o maior banzé, gente. Os rebeldes apoiados pela Turquia estão fazendo a maior chorna, a maior confusão, estão jogando duro nessa questão toda que eu suscitei aqui, do apoio que eles tinham, né, que me parece que estão perdendo aí, desse apoio que eles estão perdendo por parte da Turquia, porque efetivamente eles vão ficar completamente inviabilizados do ponto de vista da manutenção das suas operações. Não tem como, sem o apoio da Turquia, sem o apoio que nunca tiveram da Rússia, né, sem o apoio da Rússia, sem o apoio de nenhum vizinho, sem o apoio de grupos no Iraque, sem apoio de nenhum país que faça fronteiras ali com a Síria, de nenhuma potência importante, que eles mantenham esse conflito contra o governo do Assad. Vocês podem dizer, bom, dentro dessa equação, daquela história que os inimigos e amigos se relacionam aí por interesses e tudo mais, que os Estados Unidos poderiam tomar um partido, de alguma forma, favorável a esses grupos rebeldes para que eles continuassem, de alguma forma, tendo força para atacar o governo do Assad. Mas como é que eles levariam armas para eles? Se você tem base russa naval no Mediterrâneo, se você tem a fronteira da Turquia ao norte, que sempre foi aí o estertor, sempre foi aonde esses rebeldes beberam água, se alimentaram e tudo mais. Se você tem o governo sírio com as suas tropas subindo em direção àquela região de Idlib, a noroeste, e também potencialmente atravessando o rio Eufrates em direção às áreas controladas por outros grupos ligados à Turquia e por grupos ligados aos curdos. Tá? Mas quem quer que seja, Bruno Erickson, ele cogita aqui Israel, como é que vai fazer para chegar um armamento substancial para esses grupos? Como é que vai fazer para alimentar a logística desses grupos que estavam tão bem alimentados, né? Estavam tão bem alimentados por todos esses anos de relação que a Turquia, ou enquanto a Turquia permitia essa presença e esse apoio. Olha, a gente precisa de muito combustível, né? Precisa de muito combustível, precisa de muito armamento, precisa de muita munição. Né? Não é uma guerra travada, não é um conflito travado com um exército qualquer. O exército sírio, nesses anos todos, eles foram muito bem armados pelos russos, eles foram muito bem armados pelos iranianos. Eles têm experiência de combate extensiva, conhecem o terreno, estão lutando dentro de casa. Então, nesse contexto, gente, não tem a menor dúvida que fica inviabilizado, ao meu ver, pelas análises que a gente consegue fazer, fica inviabilizada essa situação dos rebeldes. Tá? Agora, o que os turcos conseguiram em contrapartida é uma questão que precisa ser observada. Tá? Que precisa ser muito bem observada. Não me parece que os turcos abdicassem dessa questão. Não sei se há alguma vantagem na questão da relação dentro do que é convencionado chamar de governo autônomo do Kurdistão iraquiano, não sei se alguma questão no Cáucaso, não sei se alguma questão na Líbia, ou não sei se as próprias trocas que se demonstram nesse momento importantes aí no que diz respeito, inclusive a questão dos gasodutos e oleodutos que têm levado produtos da Rússia para a Europa também, por intermédio do território da Turquia, pela região do Mar Negro, e a importância também
da garantia do fluxo de navegação, né? Que naturalmente os russos têm uma importante dependência, hoje maior ainda, da dependência da navegação do Mar Negro em direção aos portos da África, do Mediterrâneo, transitando pelos portos turcos. Então, é isso que nós estamos vendo nesse momento. Nós estamos vendo nesse momento uma clara manifestação de aproximação da Turquia com a Rússia.